Olá, educadores, pais, mães, cuidadores e todos que têm um carinho especial pela educação. Para quem vive o dia a dia da escola, para você que participa do famoso chão da escola e para quem simplesmente se sente atraído pelo tema. Esse recado é para vocês. Eu estou lendo o livro A Educação Infantil em Reggio Emília, sobre Loris Malaguzzi, e precisava compartilhar com vocês. Eu sempre ouvi falar muito de Reggio Emília, mas nunca tinha entendido de verdade o quanto Loris Malaguzzi foi importante. A experiência de Reggio Emília é conhecida no mundo todo como uma das coisas mais lindas da educação infantil. Mas por trás disso tudo tinha um homem incrível, apaixonado, curioso, que acreditava de verdade no potencial das crianças. E o nome dele era Loris Malaguzzi. Malaguzzi nasceu em 1920 em uma pequena cidade, lá na Itália. E depois da Segunda Guerra, ele viu mães e pais tentando reconstruir suas vidas, mas reconstruir não apenas suas casas, mas também os seus sonhos. E foi ali que surgiu o desejo de criar uma nova escola, uma escola diferente, uma escola livre, solidária, feita com as próprias mãos. Malaguzzi então se juntou a esse grupo de pais e mães e juntos construíram um sonho, o de educar de um jeito diferente, mais humano, mais sensível, mais verdadeiro. Antes de ser pedagogo, Malaguzzi foi jornalista, diretor de teatro e até esportista. Escreveu inúmeros artigos sobre cultura, música, teatro, sobre a vida. Ele dirigiu obras de autores incríveis e toda essa vivência o ensinou a ver a educação com outros olhos. Ele tinha um olhar artístico sobre a educação. Como um gesto de criação, de beleza sobre educação, não. Mas ali ele viveu a educação de verdade. E ele sempre dizia que é na prática que jogamos o futuro da escola. Malaguzzi acreditava que as coisas das crianças e para as crianças se aprendem com elas mesmas. Ele enxergava nelas sem linguagens, sem formas de pensar, de sentir, de criar, de se expressar. E ele lutou a vida toda para que nenhuma dessas linguagens fosse silenciada. Os colegas diziam que ele era um homem muito intenso no trabalho. Inclusive, ele tinha o apelido de O Vulcão, porque era muito exigente, crítico, apaixonado, não suportava o descuido e nem a mediocridade. Se ele visse um banheiro sem papel higiênico, uma torneira pingando, uma toalha fora do lugar, ficava indignado. Porque para ele esses pequenos detalhes mostravam algo muito maior, a falta de cuidado e de respeito pela infância. Inclusive, Gardner, que é o criador da teoria das inteligências múltiplas, dizia que Malaguzzi é o gênio guia de Reggio Emília. E eu também acredito nisso, porque ele dedicou toda a sua vida para construir uma comunidade educativa que fosse viva, onde crianças, famílias e professores caminhavam juntos. E sua liderança não vinha do poder, mas da escuta, da provocação e do afeto. Os mais chegados diziam que conversar com ele era sempre um desafio e um privilégio, porque ele fazia as pessoas pensarem mais profundamente, a sonharem mais alto, acreditarem ainda mais nas crianças. Malaguzzi acreditava que a escola deveria ser um lugar de vida, um espaço onde crianças e adultos pudessem crescer juntos.
E ele dizia que o papel do educador não é o de ensinar verdades, mas criar contexto para que as crianças descubram as suas próprias verdades. Me digam, ele era ou não era um verdadeiro artista da educação? Um homem que via aquilo que era invisível, que transformava o cotidiano em poesia e o aprendizado em arte. Inclusive, em 91, a revista Newsweek destacou que uma escola de Reggio Emília foi a melhor escola de educação infantil do mundo. E desde então, milhares de educadores vão até lá para conhecer de perto essa filosofia. Loris Malaguzzi faleceu em 94, mas o pensamento dele continua presente, com certeza, inclusive em cada sala de aula, onde as crianças são vistas como protagonistas, criativas e dignas de beleza. E ele nos deixou uma frase que atravessa o tempo: nada sem alegria. Loris Malaguzzi nos ensinou que educar é um ato de amor, de coragem, e que a infância é o tempo das possibilidades, e que o futuro se constrói todos os dias, a partir da escuta, da beleza e da esperança. No fim das contas, lendo sobre ele, a gente percebe que educar, com certeza, é um ato de amor e também de coragem. Que nós consigamos olhar para as crianças com cuidado, alegria, com esperança, e que todos os dias a escola seja um lugar de vida, de descobertas, de beleza. É esse o legado que Loris Malaguzzi nos deixou e que vale a pena levar na prática para sempre.